eu sempre fui assim muito temente por Deus, sempre, sempre. Até porque, como eu comecei tudo muito nova na minha vida, né? Então eu já tive meu pai, ele deu a vara, ensinou a pescar, depois ele falou cada uma que se vire na vida, né? Por incrível que pareça. Ele falou assim, para estudo e para viagem eu tô aqui, mas ele me ensinava a gente a pescar, a gente tinha que, não era tudo na mão, não. Então eu já tinha que ter muita fé, porque andava de metrô, andava de ônibus, né? Em São Paulo, que é uma cidade, né, que sempre tem, a gente tem que, né, agora está muito pior, mas enfim, a partir do momento que a gente acorda, nós todos estamos sujeitos, não é verdade? Não tem, né? Não tem como, né? Tem gente que cai uma lâmpada na cabeça dentro de casa, quando chega a hora, chega a hora. Mas uma coisa assim que sempre chamou muita atenção, eu falava pro Lucas, o Lucas, ele sempre estava muito apressado, ele sempre tinha muita pressa. O Lucas, ele fazia 10 coisas ao mesmo tempo e vivia, às vezes ele ficava assustado, e eu falava para ele, falava, filho, porque ele já tinha sido, 2 vezes tinham roubado ele sem perceber. Uma vez ele estava em Rio Preto vindo para São Paulo, estava numa sala de embarque desses ônibus, né, corporativos, né, que só trazem executivos, roubaram o notebook dele, e uma outra vez ele estava dormindo, pegaram o celular. E eu falava para ele, sabe como você sente no coração? Eu falava, Lucas, nunca na vida você reage a um assalto. Aí ele regalava os olhos assim para mim. Nunca, Lucas. Porque assim, o mínimo movimento que você fizer, não é certeza ainda que a gente vai, né? Que a gente vai conseguir sobreviver. Então, eu tinha uma preocupação. Então, assim, é aquele sexto sentido de mãe, sabe? Sabe aquela coisa, assim? Lógico que eu me preocupo com todos os meus filhos, né? As orientações, elas são pertinentes para todos. Mas o Lucas, eu sempre tinha uma preocupação com ele. Então, quando ele estava na estrada, eu ligava, Lucas, onde você está? Lucas, você está em que lugar? Ah, sabe, assim, ele sempre assustado. Então, quando aconteceu essa barbaridade, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Muita fé. E quando eu recebi a notícia, né, que eu tava fazendo um laboratório num spa em Sorocaba, então eu tava fazendo um treinamento que eu ia assumir o departamento comercial desse spa. E aí, eu recebi uma ligação às 15 para 7 da manhã. 15 para 7 da manhã, normalmente, não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa muito boa. E assim, nesse spa, eu estava muito conectada com uma senhora, umbandista, que eu não sabia que ela era umbandista. E assim, toda vez que a gente fazia as refeições juntas, fazia a caminhada, ela falava muito para mim, que eu vejo isso como um preparo, assim, sabe, Alessandra? Conversando sobre familiares que perdem seus entes queridos, ou de uma maneira trágica, ou através de uma doença inesperada. O que implica isso na dinâmica de uma família, né? Ai, desculpa, eu toquei aqui sem querer, tá? Imagina. Perdão, né? Mas faz parte. Então, assim, eu já estava sendo amparada ali por essa senhora, né? Conversando. Então, assim, eu vejo muito, assim, essa questão mesmo espiritual, né? Me sentindo preparada para receber a notícia mais... que ninguém na vida quer escutar. Nem um pai, nem uma mãe quer escutar isso. Então, eu me apeguei mais, Paloma. Muito. E, assim... Eu falo assim que a saída do Lucas, jamais na vida eu vou aceitar a forma como meu filho saiu daqui. O meu filho não teve chance nenhuma. O Lucas não teve chance. Como milhares de Lucas morrem todos os dias, Brasil afora, mundo afora, né? E uma morte tão banal, né? Você vê a vida da gente, o que é um celular? Pelo amor de Deus, né? Não vale nada, né? Não vale absolutamente nada, mas essa questão da espiritualidade... Eu me apego nos detalhes, sabe, Paloma? E nesse dia que ele sofreu esse atentado, essa barbaridade, ele não estava no carro blindado dele. O Lucas só andava no carro blindado. Então, porque assim, hoje em dia em São Paulo, o carro blindado não é luxo. Se você puder pegar todas as suas economias e investir num carro blindado, invista num carro blindado. E mesmo assim, não é 100% de certeza que você vai sair ileso. Que dependendo, né, da arapuca que esses demônios fazem, às vezes também a gente não sabe, né? É complicado. Mas o Luquinhos tinha o carro dele blindado e nesse dia ele não quis ir no carro blindado. Então aí eu já então eu vou nos detalhes, entendeu? Muda a minha vida? Não, mas o meu entendimento. Porque se eu for me alimentar pelo ódio, pela ira, se eu ficar o tempo inteiro nessa energia, eu não vou conseguir ter uma sobrevida saudável, fisicamente, né, psicologicamente, para poder cuidar dos meus outros 4 filhos, que precisam muito de mim. Então, eu me apeguei muito na espiritualidade.
Sabe? Eu falo assim que eu não discuto com Deus. Eu não discuto com Deus. Então, assim, a saída do Lucas, eu vou sempre nos detalhes. Então, eu me conecto na última viagem. Então, eu lembro das coisas que a gente conversou na última viagem, coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? Que eu vivi ali com ele como mãe e filho, como os melhores amigos, porque a gente ainda era muito amigo, eu e o Luquinhas. A gente trabalhou juntos durante muito tempo. E eu me apego, né? Eu tenho bastante áudio dele, então se vira e mexe eu vou lá, eu escuto a vozinha dele. Então, assim, eu procuro me apegar mesmo num contexto, entendeu? Entender o contexto, não o motivo pelo qual ele saiu daqui. E eu não discuto com Deus.